Olá pessoal, começa agora mais um Canal Rural Entrevista, programa que discute os principais temas do agro no momento. E eu recebo aqui nos nossos estúdios em São Paulo a diretora de bioinsumos da CropLife Brasil, a Amália Borsari, para falar desse aspecto, né, da nossa agricultura, né, Amália, tão importante. Primeiro, obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço, Petro, pela oportunidade para poder estar expondo esse assunto que está na moda, podemos dizer. Pois é, a gente sabe que numa agricultura tropical, né, como é a brasileira, uma agricultura de larga escala é praticamente hoje impossível, diante de tantas pragas, doenças, né, a gente não depender dos produtos químicos, né? Mas é óbvio também que os insumos biológicos vêm cada vez mais ganhando espaço. E essa história, né, é bem antiga. Qual foi o início, o start de um bioinsumo na agricultura brasileira que você se lembra? Petri, quando a gente fala de bioinsumos, nós estamos falando de uma ampla gama de produtos. Então, desde para controle de pragas, desde biofertilizantes, que são chamados os inoculantes aqui no Brasil para fixação biológica de nitrogênio, os bioestimulantes. Mas podemos dizer, no caso de controles de pragas e doenças, há milhares de anos já se fazia o uso de inimigos naturais para o controle dessas pragas. No Brasil, a cultura que foi pioneira nesse sentido foi a cana-de-açúcar, com o advento, com o uso da Cotésia flavips, que é uma vespinha, a gente chama de macro-organismo, um inseto, que faz o controle da broca da cana. Estamos falando de que ano isso? Da década de 80. Né? Mas nós podemos dizer que mudou muito a tecnologia. A gente costuma dizer que o genoma humano ele foi mapeado recentemente, se gastou milhões de dólares e hoje a gente consegue fazer o uso da biologia molecular no nosso uso rotineiro das indústrias de tecnologia. O Brasil hoje, nessa questão dos bioinsumos, ele pode ser considerado uma referência? Estamos ainda, por exemplo, atrás de outros países. Como é que você definiria a situação do Brasil nesse momento? O Brasil é um país de referência mundial no uso de bioinsumos e na tecnologia de produção industrial para grandes áreas, para aplicação em grandes áreas em cultivos abertos. Existe um mercado muito grande, que inclusive é na Europa e nos Estados Unidos, mas muito focado em casa de vegetação. O diferencial que nós tivemos aqui no Brasil é as indústrias investiram em tecnologia, avançaram nos processos produtivos, dando escalabilidade e também aumentando o shelf life, aumentando o tempo de prateleira desses produtos com formulações adequadas. Aí você vê que para casa de vegetação, cultivo protegido, não há necessidade muitas vezes de você ter uma formulação que proteja o produto de intempéries climáticas. É bem diferente aqui no Brasil. E como é que são desenvolvidos esses novos produtos, né? Ou mesmo os já testados, mas que sempre estão em desenvolvimento? Eles são feitos com a ajuda da Embrapa, são empresas particulares, privadas, né? Que entram também nesse mercado. Como é que funciona? Bom, nós temos desde empresas privadas, empresas públicas. A Embrapa tem um grande protagonismo nesse papel. Principalmente, ela adianta o processo através dos seus bancos de germoplasma. Como que funciona isso? Os pesquisadores coletam inimigos naturais, que podem ser micro-organismos ou os insetos que estão no campo, fazem uma análise minuciosa e de inúmeros candidatos, parte de milhares de candidatos, utilizam a biologia genética para isso, para otimizar a seleção do melhor ativo e depois disso eles fazem testes de compatibilidade, verificam daí com o apoio do setor industrial para verificar se o produto ele vai ter essa escala e se ele não tem a produção de metabólitos e de outras substâncias que fazem mal ao ser humano ou que são patogênicas. E no caso, por exemplo, das sementeiras, né?
Existem também a questão das patentes, comercialmente, isso como é que funciona? Existe patente hoje muito claro para o processo produtivo. Hoje nós temos um impedimento legal, mas assim, as diretrizes não são claras para o patenteamento de organismos vivos. Não que a gente vai patentear a bactéria em si, mas existe a possibilidade de se patentear parte da genética por conta de uma inserção de algum gene ou por conta de uma edição gênica. Tem que ter uma intervenção do ser humano naquele melhoramento. Você deu um exemplo que me chamou muito a atenção, né, que são essas vespinhas, né, que são utilizadas como bioinsumos no caso da cana, isso lá atrás, né? Exatamente. Existem outros exemplos de cabeça que você pode citar para o nosso telespectador em relação a esse tipo de aplicação? Sim, no caso da broca da cana, é até interessante observar o quanto que nós avançamos em termos de produção desses produtos. Antigamente, você aplicava no campo com algodão, né, os ovinhos da cotésia, e hoje é tudo aplicado via drone. Né? Outro exemplo que nós podemos citar é a utilização de bactérias para controle de nematóides. Então, essas bactérias, elas são hoje formuladas, são bactérias específicas de uma determinada cepa e elas são utilizadas, então, para esse controle. O pó da rocha também pode ser considerado um insumo? É considerado um insumo biológico? Ele não é, ele é um mineral, mas pela tecnologia, por ele não passar por processos, por processos que pela síntese, vamos dizer, ele tem uma similaridade grande com os produtos biológicos que são utilizados para a agricultura orgânica. Então, desde que esses produtos não tenham metais pesados, eles podem ser utilizados dentro da lógica dos biológicos. Obviamente, né, o mineral não é um bio, né, não é um Exato. ser vivo, mas o que eu queria me referir é a questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade. Aliás, esse é um tema bacana para a gente falar também, né? Porque no começo havia uma preocupação de que os insumos biológicos não se refletiriam na produtividade. Então, ok, estamos de bem com a questão da sustentabilidade, mas isso não vai me dar uma rentabilidade maior. Havia esse preconceito, esse rótulo que aos poucos foi sendo rompido, né? E hoje o produtor sabe que sustentabilidade tem a ver também com rentabilidade? Sim, com certeza. Nós podemos dizer que há 10 anos atrás havia problemas nas técnicas de produção também. Tinham os ativos que eles eram selecionados em laboratório pela Embrapa, por instituições de pesquisa, mas as indústrias não conseguiam reproduzir manter a estabilidade do produto e as formulações não eram tão adequadas. Então isso trouxe uma percepção por parte do produtor de que não funciona, de que entope os bicos de pulverização e que um ano funciona, outro ano não funciona, trazia essa insegurança. Por isso que a gente atrasou um pouco mais esse processo. Nós podemos dizer que esse setor se transformou nos últimos 5 anos. Então, foi altos investimentos em técnicos, engenheiros de produção, em equipamentos adequados, com o know-how de outros países na tecnologia de fermentação, né? E tudo adequado para a conjuntura do Brasil, né? Adequando formulações para o aumento de prateleira desses produtos, da validade desses produtos e da aplicação em larga escala. E essa característica do Brasil também é importante, né? Porque talvez um bioinsumo aqui não sirva nos Estados Unidos, que tem um clima completamente diferente, de acordo com a cultura, não é isso?
Exatamente. O contrário geralmente é bem real. Eles desenvolvem produtos para casa de vegetação. Aqui, imagina só, gente, o mesmo produto que vai para casa de vegetação, ele não vai ter muitas vezes a mesma efetividade sendo aplicado no Mato Grosso, por exemplo, numa aplicação para soja, onde você tem outros fatores que podem impactar na sobrevivência e na ação desse ativo. Amália, eu queria também comentar com você, mas no próximo bloco, a questão da regulamentação, né, das leis, porque também esse é um ponto importante, porque eu sei que tem muitos produtores que fazem esse investimento, ou tentam fazer o desenvolvimento desses bioinsumos nas próprias propriedades, né? E tem que seguir uma série de regras e tal. Então, depois do intervalo, a gente conversa com a diretora de bioinsumos da CropLife Brasil, Amália Borsari, para falar sobre essa questão da regulamentação dos bioinsumos aqui no Brasil. Até já. Voltamos com o Canal Rural Entrevista. Hoje estamos aqui com a diretora de bioinsumos da CropLife Brasil, Amália Borsari, para falar sobre esse setor que vem crescendo muito, né, nos últimos anos aqui no Brasil. Essa questão da regulamentação, né, a gente tem uma lei específica para poder guiar não só as indústrias, mas também aqueles produtores que querem fazer a produção desses bioinsumos nas próprias propriedades. Como é que funciona isso? Bom, os produtos biológicos, eles são regulamentados por duas legislações bem diferentes. A de fertilizantes e a de defensivos, agrotóxicos. Então, dependendo da função do produto, ele se encaixa em uma legislação ou na outra. Isso funciona para a indústria. Nós temos uma peculiaridade nesse sentido, que os produtos biológicos, eles desempenham diversas funções ao mesmo tempo. Então, eles podem desempenhar funções de promoção de crescimento, de solubilização de fósforo, ao mesmo tempo que eles aumentam a estimulação da planta e também atuam no controle de pragas e doenças. E nós temos duas legislações que elas são distintas. Isso eu estou falando do aspecto industrial. Então, desde que nós desenvolvemos como setor aqui no Brasil, nós estamos buscando esse aprimoramento da regulamentação. Então, na parte industrial, é extremamente importante uma lei que estabeleça diretrizes especificamente para esses produtos. Mas, né? Na prática, a gente ainda tem muita produção de fundo de quintal, às vezes até de forma perigosa. Qual é o retrato que vocês podem passar? Então, eu falei dessas duas legislações, elas atuam mais no ramo industrial para produtos comerciais. Ocorre que tem uma legislação específica para orgânicos e que englobam práticas tradicionais da agricultura orgânica. E nos últimos anos, eu posso dizer que há um pouco mais de 10 anos atrás, alguns produtores demonstraram um interesse de se produzir o próprio micro-organismo. Não era apenas técnicas da agricultura orgânica, como fazer o bocashi, ou fazer a compostagem na propriedade, era um pouco mais além. Laboratorial. Laboratorial, exatamente. Então, eu vou adquirir a cepa, né, um micro-organismo, cepa é um micro-organismo de um banco de germoplasma, de uma instituição ou de algum produto comercial, vou colocar num tanque de fermentação, né? E no final eu vou ter um produto, né? Alguns produtores têm uma estrutura adequada para analisar, outros não, e vai aplicar na lavoura. E foi criada essa modalidade que nós, como setor industrial, nós entendemos que seguir o mesmo critério da indústria é muito oneroso. É oneroso e inviabilizará, né, esse processo. Então, desde então, a gente vem fomentando a necessidade de se ter uma fiscalização e, para maior segurança de todos, a necessidade dessa regulamentação, uma nova regulamentação que adeque às necessidades dos produtores, mas desde que se tenha segurança, porque nós estamos falando de micro-organismos que podem, se você não manejar corretamente,
proliferar dentro desses tanques de fermentação outros contaminantes que são patogênicos ao ser humano ou até mesmo pragas na lavoura. Sem dúvida. Agora, Amália, o Brasil hoje exporta já bioinsumos, importa também. Como é que é essa balança comercial aí? O Brasil importa e exporta também. Importa porque nós temos alguns players que são internacionais e trazem alguns produtos característicos aqui, né, que têm a capacidade produtiva lá fora. Tá? No caso de vírus, de alguns produtos específicos, tecnologias que foram pioneiras que trouxeram para cá. Mas o que eu chamo a atenção é que, diferente dos produtos dos agroquímicos, são sintéticos, a gente não tem essa dependência tão externa como nos biológicos. Na verdade, da produção que nós temos aqui no Brasil, nós podemos dizer que 90% da matéria-prima é da indústria nacional, é produzida aqui. Então, nós não temos essa dependência, não é dolarizado, então nós não sofremos com essa questão cambial. E hoje a gente... O Brasil não precisa tanto importar. Não precisa. Ao contrário dos fertilizantes, né? Defensivos. Dos defensivos e fertilizantes, com certeza. É por isso que chama tanto atenção esse mercado, o protagonismo do Brasil nesse sentido. E nós estamos exportando, sim, para a América Latina principalmente, porque nós estamos muito mais avançados no aspecto industrial do que nesses países. Então, como é que você vê o Brasil como player nesse setor aí para os próximos anos, né? Até, se você quiser falar um pouco da CropLife também, né? Uhum. Que ela é de 2019, foi isso que... Exato. A CropLife, inclusive, ela é fruto da fusão de várias outras entidades e, dentre estas, da associação que representava as empresas pioneiras nessa tecnologia no Brasil. Então, ela trouxe mais de 20 associados, que eram da indústria pioneira do Brasil, juntamente com as multinacionais que desempenhavam um papel na indústria de defensivos químicos e que hoje estão atuando também em novas tecnologias. Está claro para todas as indústrias de P&D que biológico é a atualidade, né? Biológico não tem mais retorno, biológico veio para ficar. E então entra dentro, né, das tecnologias que estão sendo desenvolvidas por essas empresas. E a perspectiva é que esse setor ele siga em crescimento nos próximos anos. O Brasil ele cresce 3 vezes a mais do que o restante do mundo. Isso está chamando atenção internacionalmente. Por tudo isso que nós comentamos, pela tecnologia pioneira aqui no Brasil, por esse empreendedorismo brasileiro e pela aplicação em grandes áreas, que não é comum em outros países. Mas hoje, quais são as principais demandas do setor para crescer ainda mais, né? O que o Brasil precisa avançar nessa área? Bom, existe ainda um certo receio, por mais que tenha aumentado o número de adoção nos últimos anos, existe um receio por parte do agricultor de utilizar de imediato essa tecnologia. Ele precisa testar o produto ou ele vê algum vizinho porque ele foi criado num ambiente onde você utilizava os produtos convencionais de controle, que são os defensivos, e tem um modo de ação completamente diferente dos biológicos. Apesar de a finalidade ser controle, o controle não é imediato, você precisa de um monitoramento do campo para aplicação. Então, os grandes entraves ainda no Brasil está relacionado com essa difusão de conhecimento. Falando da soja hoje, que é a nossa principal cultura, né? Principal commodity, hoje qual é o produto biológico que mais vem crescendo na aplicação, né? É claro, né, o produtor ainda fica muito preso às questões dos agrotóxicos, que também são importantes em algumas etapas do plantio, né, do processamento e tal. Mas como é que está essa cultura em relação aos bioinsumos? Essa cultura é a que corresponde ao nosso maior mercado. Não em termos de que tem a maior adoção, mas é o maior mercado pela pujança da soja no Brasil.
Então, os produtos biológicos da soja, então, entram desde os produtos solubilizadores de fósforo, os inoculantes que são conhecidos, a soja utiliza mais de 90%, não utiliza adubação nitrogenada, por exemplo, é tudo por fonte através microbiana. E daí nós podemos dizer que é para bioinseticidas, biofungicidas e bionematicidas também. Bionematicida, ele tem um mercado maior em soja, né, seguido pelo inseticida e fungicida. E esse produtor está menos relutante, ele está querendo investir nesse tipo de... Com certeza, tá entusiasmado com o uso de biológico, inclusive investindo dentro da sua própria propriedade ou adquirindo das indústrias, mas você percebe um entusiasmo na utilização. Ô, Amália, o Fórum Internacional da Agropecuária em Cuiabá, né, eventos como esses servem para o Brasil se comunicar com o mundo nessa questão da sustentabilidade, né? O Brasil ainda tem uma imagem lá fora de que não tem uma agricultura sustentável, e a gente sabe bem qual é a nossa realidade, bem diferente, né? Quando a gente está falando sobre esse assunto dos bioinsumos, que o Brasil é referência, como você falou, eventos como esse, lá de Cuiabá, servem para comunicar a esse público? Com certeza. A expectativa de ter vários autores e autoridades nesse sentido, e nós vamos trazer cases de sucesso com o uso desses produtos. Eu lembro de uma empresa que veio para o Brasil, ela era produtora na Holanda e chegou aqui e falou: não, mas é impossível, vocês querem aplicar esse tipo de produto que a gente aplica, né, nessa casa de vegetação, essas grandes áreas, não vai funcionar. E o que nós vamos fazer é mostrar que isso funciona e que o Brasil está fazendo toda a diferença com o uso dessa tecnologia. É isso que não só o Brasil, mas que o mundo todo espera, né? Uma agricultura cada vez mais sustentável, com menos utilização de agroquímicos, né? Exato. Porque a gente vai ter um alimento mais saudável e é importante também um alimento de larga escala, porque a população mundial está crescendo. Amália, quero te agradecer muito pela presença aqui no Canal Rural Entrevista e fique à vontade para voltar quando quiser, tá bom? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Portanto, a gente conversou com a Amália Borsari, que é diretora de bioinsumos da CropLife. Canal Rural Entrevista termina aqui e você pode acompanhar esse e outros programas na playlist do Canal Rural Entrevista lá no YouTube do Canal Rural. Obrigado pela audiência e até uma próxima.